Olá, sejam bem-vindos, ouvintes. Estamos muito felizes de estarmos aqui para mais um podcast do Capitalismo Consciente. E estamos com dois convidados muito especiais, né? Um ao vivo aqui com a gente no estúdio e um online. Então hoje a gente vai estar com o Lauro Carvalho, Thiago Viana, e eu estou aqui com o meu companheiro Cícero, companheiro de jornada, companheiro de Capitalismo Consciente. Muito tempo junto também, né? Sim. E hoje é um dia muito especial. O Podcast Consciente é uma iniciativa do Portal Primeira Página, com inspiração e apoio do movimento Capitalismo Consciente. Esse movimento que no Brasil, em Mato Grosso e no mundo tentam trazer uma consciência sobre os negócios mais sustentáveis, negócios que de fato tenham muito mais do que o lucro a se tratar. E hoje é um dia diferente, é o primeiro podcast da era dos novos agentes. Nós éramos conselheiros, agora somos agente de transformação. Estamos muito felizes com os dois convidados, são dois convidados com um peso enorme, enquanto marca, enquanto filosofia de ESG. E nós vamos aqui ter um bate-papo interessante aqui, uma conexão quase que mundial, né? Exatamente. E vamos embora, vamos para frente. Vamos falar de ESG, vamos falar sobre os pilares do capitalismo consciente, então sejam muito bem-vindos. O capitalismo consciente tem 4 pilares e a gente vai tratar, de certa forma, com essas duas empresas, sobre justamente as boas práticas baseadas nesses pilares, que são pilares muito análogos aos pilares do ESG. Nós aqui na TV Centro-América, onde estamos situados com o Portal Primeira Página, temos uma filosofia, temos um programa de ESG e a gente tem buscado parceiros interessantes para esse bate-papo, que a gente possa, de certa forma, inspirar os empreendedores a terem boas práticas. E a de vocês realmente são maravilhosas e acho que a gente vai ter aqui um desempenho bacana e geraremos boas inspirações. Então, vamos convidar, falando sobre os apresentadores e sobre os convidados. Nós somos assim, além de comunicadores aqui da TV Centro-América e do Portal Primeira Página, somos também agentes do Capitalismo Consciente. Nós temos hoje duas marcas interessantes. Eu vou brincar com a marca aqui, que eu tento falar o nome correto, Young Heinrich, que é uma indústria de empilhadeiras. Eu queria que o Lauro falasse um pouquinho para depois apresentar o Thiago. Legal, pessoal. É um prazer estar com todos. Muito obrigado pelo convite de vocês. Infelizmente estou em São Paulo, mas já falei que a próxima vez estarei aí com você, com muito prazer. Então, como vocês me apresentaram, eu sou Lauro Carvalho. Hoje eu estou como diretor de marketing e treinamento para a América Latina, que é na Heinrich. É uma empresa de solução de intralogísticas. Eu falo que solução é tudo que tem dentro de um armazém, a gente pode fornecer. Então, é uma empresa multinacional. A matriz fica na Alemanha, mas temos filiais, 6 filiais pelo Brasil e atendimento do Brasil inteiro. Muito bem. E Thiago Viana, do Grupo Enersi Oeste Solar. A gente vai falar dessa febre. A gente, logicamente, que temos várias dúvidas com relação a energias renováveis, o que legisla sobre esse tema, como vocês estão conduzindo isso. Então, apresente-se, fala um pouquinho sobre a Enersi, para a gente dar continuidade. Olá, pessoal. Também queria agradecer o convite. Cícero, Graciele, Laura, um prazer enorme estar aqui com vocês. A Enersi, ela é uma empresa que nasceu dentro dessa questão do ESG, né? O propósito da empresa era gerar benefício para os nossos clientes, numa modalidade onde eles não fosse necessário que eles fossem fazer investimento. Então, basicamente, a pessoa tem a oportunidade de entrar dentro do nosso portfólio de associações, né? Gerar sua própria energia limpa e renovável através de fontes renováveis, né? E conseguir economizar dessa maneira na sua energia, na sua conta de energia todos os meses. Sobre já rasgar o protocolo do roteiro, porque é inevitável quando você fala de energia solar, que a população tem a seguinte pergunta: como é que esse benefício chega até mim? A gente vê vocês com um programa intenso de aproximação com essa comunidade, e quando eu falo de comunidade, estou falando de alguém mais carente com relação ao consumo de energia. A energia é algo caro hoje para a população. Sim. E a Enersi tem um programa que tenta fazer justamente isso, né? Aproximar esse serviço para o público de baixa renda. Isso existe de verdade? Isso é fácil para vocês operar? Como funciona? Como toda empresa de solar, quando a gente começou em 2018, nosso foco era construir geradores solares, né? E a gente viu que um dos gargalos eram que é um investimento de grande soma. Então, nem todo mundo tem acesso a financiamento ou caixa para poder fazer esse investimento. Então, o que a gente pensou? Se a gente captar grandes investimentos e possibilitar que pessoas que não têm essa capacidade de investimento
possam estar gerando a sua própria energia de maneira associativa, né? E contribuir com o meio ambiente, em gerando energia limpa, e ainda assim conseguir fazer uma certa economia na sua conta de luz, por que não? Né? Perfeito. Então, essa foi a pergunta que deu origem a todo esse negócio. Por que não? Por que a pessoa não escolheria gerar sua própria energia e economizar sem fazer nenhum investimento? Então, essa foi a pergunta que deu origem à Enersim. Na verdade, a Oeste Solar lá atrás, e quando eram grandes clientes no modelo da Oeste, e atualmente no modelo da Enersim, hoje a gente tem um ticket médio de mais ou menos uns R$300. Então, são mais de 13 mil unidades consumidoras que hoje recebem energia das nossas fazendas solares. Só no Mato Grosso são mais de 50 mil pessoas hoje que recebem energia através dessa ideia. Lauro, vocês também têm esse olhar de energia, né? De otimização, de ter empilhadeiras aí. Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, todos os nossos equipamentos já são elétricos, né? Isso. A gente não tem mais equipamento a combustão. Desde 2021, a gente abriu mão de, no Brasil, mais ou menos 40% dos equipamentos que ainda existem a combustão para dedicar 100% ao elétrico, pelo princípio de oferecer algo realmente melhor às pessoas que estão operando o equipamento, ao ambiente, ao meio ambiente, né? Os armazéns também, porque são normalmente locais que eles falam, ele é aberto porque ele tem uma janela lá no fundo, mas a gente sabe que o operador que está sentado na empilhadeira, ele está respirando aquele ar, né, aquele monóxido, que não é o ideal. Então, além do equipamento já ser elétrico, ele também tem uma pegada muito focada na energia ideal, né? Ou seja, de consumir o mínimo de energia para aquela operação e também regenerar energia. Eu acho que todo mundo conhece aí os carros de Fórmula 1 quando tinha o CAS, né? Que com o freio ele gerava energia, ele gerava uma potência adicional. Na empilhadeira é a mesma coisa. Quando freia a empilhadeira, quando você baixa o mastro, ele também gera energia regenerando e gerando isso para a própria empilhadeira. Então, todos os nossos equipamentos são muito focados nisso, no menor consumo possível, na energia limpa também, seja a gente consegue fazer uma estrutura onde tem um painel solar que alimente a energia das empilhadeiras também. Temos sistema de gestão de frota, onde a gente vai carregar o equipamento que mais precisa e depois os de menor necessidade. E também temos um sistema onde eu posso utilizar energia fora de picos, né? Então, a gente tem um sistema onde ela vai carregar a empilhadeira onde a energia é mais barata, fora dos picos, e somente o extremamente necessário no horário de pico. Então, tem toda essa preocupação também de gestão de energia, além do que eu falei, né? De já fazer um equipamento elétrico com o menor consumo possível de energia. Que bacana, os dois, né? Sim. Os dois com esse olhar. E, novamente, para os dois, eu acho que a pergunta faz todo sentido. Houve um momento que sentiram que o propósito falou mais alto que o lucro, né? Em que momento, olhando para os negócios de vocês, em que momento olhar para o propósito falou mais alto que o lucro? Olha, em primeiro lugar, lucro é uma condição sine qua non para que qualquer negócio seja longevo, né? Se o negócio não dá lucro, ele vai morrer, né? Mas a gente teve a oportunidade de sempre pensar, por exemplo, qual o máximo que eu posso dar de benefício para o meu usuário, né? Em detrimento do lucro. Não que o lucro, de novo, não seja importante, ele é necessário para que o negócio continue, mas a gente tem sempre esse olhar de poder dar o máximo de benefício para o nosso consumidor, né? Então, a gente poder ofertar o máximo de desconto possível, no caso, na conta da fatura elétrica. Então, hoje a gente trabalha aí com quase 20% de desconto. Então, o cara que consome R$1.000 economiza R$200 por mês, com investimento zero, né? Tem muita gente hoje que trabalha em podcast sobre como fazer o seu investimento, né? E ter a sua rentabilidade, né? Aqui você tem rentabilidade com investimento zero. Eu quero ver um investimento que dá mais do que isso, você entendeu? Então, basicamente, foi essa nossa visão, né? De como que a gente pode dar o máximo, né? Exigindo o mínimo. Perfeito. E para a indústria de empilhadeiras, em que momento a gente deixa de olhar para o lucro, e se falando de um capitalismo mundial, e a gente começa a pensar no propósito e trazer isso de maneira mais humanitária para uma sociedade de consumo? Não.
faz todo sentido. E nós temos aqui também, o Thiago está falando do propósito dele, nosso propósito é um pouco mais extenso, mas é movimentar o mundo, porque movimentar faz parte, né? A gente tem que movimentar mercadorias, pessoas. Então, movimentar o mundo por um mundo mais feliz e sustentável, esperando pessoas a cuidar de pessoas e do planeta. Então, não é uma frase bonita na parede, né? Movimentar o mundo para um futuro mais feliz e sustentável. Poxa, né? O que eu posso fazer realmente para isso? E pensando, quando você fala de lucro, eu já comentei, né? A gente teve que abrir mão do lucro, né, das empilhadeiras a combustão para focar na empilhadeira elétrica. Então, e além de abrir mão dessa parte, a gente também faz toda a campanha de plantio de árvores, né? Então, cada equipamento que um cliente troca um equipamento a combustão por um elétrico, eu planto 30 árvores junto com a Copaíba, que é uma ONG super renomada e que fica aqui em São Paulo, em Socorro. Então, aí tem 30 árvores, mas aí alguns clientes falam, pô, mas eu já não tenho mais equipamento a combustão, eu também quero continuar plantando árvores. A gente falou, então tá bom, vamos estender. Qualquer equipamento novo, comprado ou alugado, a gente também planta 5 árvores. E neste envolvimento, que desde outubro de 2021, nós temos mais de 41.500 árvores plantadas. Uau! E a gente planta isso em nome dos clientes e é numa área única, né? A gente fez uma parceria com um grande proprietário, né, de uma área onde ele tem que doar essa área para não cortar, garantir que não vai se cortar as árvores, né? Então é uma doação mesmo, né? Não que ele passe no papel, mas ele se compromete através de um contrato que ele não vai mais tirar aquelas árvores que a gente está plantando, cortar. Então, é algo incrível, porque a gente convida os clientes para ir lá e ver essa nova floresta, né? Porque agora a Copaíba falou, agora o projeto mudou de nome, né? Adote uma floresta, porque realmente está... E a gente está vendo o que é mais impressionante. Em apenas 3 anos, vamos fazer 4 anos agora, a área já está tendo um novo rio que corre na encosta dessa, né, na parte de baixo dessa encosta que a gente reflorestou. Os animais estão voltando. A polinização das áreas, os proprietários ao redor estão falando, nossa, a produção está aumentando. Por quê? Porque tem mais abelha, tem mais, ou seja, tudo, né? Ganha-ganha, né, desenvolve melhor. Sem dúvida. Então, é incrível. E a gente tenta, dessa forma, inspirar outros. Como o nosso propósito fala de inspirar pessoas a cuidar de pessoas do planeta, é realmente que as empresas entendam um pouco mais de como a empilhadeira a combustão causa realmente um impacto. Por quê? Muito se fala em eletrificar a frota hoje no Brasil, mas muitos dos clientes ou das pessoas pensam da porta para fora. Um caminhão que faz a entrega, né? A logística, mas ele não pensa no que está dentro da empresa dele, que são o maior bem, que são os colaboradores. Alguém que está na empresa dele, operando lá dentro, ainda continua com uma empilhadeira a combustão, né? E que todo... Né, só para vocês terem uma ideia, um operador que está sentado numa empilhadeira a combustão, o assento chega a 50 graus. Aqui em Cuiabá talvez chegue a mais que isso. Então, isso eu estou falando só fora o impacto ambiental externo, que às vezes ele está quente também, né? Sim. Então, todo o monóxido que ele está respirando, o ideal seria usar uma máscara. Hoje, eu acho que ninguém viu um operador de empilhadeira usando máscara para gases, né? Então, realmente a gente quer levantar essa mão e falar, pessoal, a gente está junto para auxiliá-los, né, a fazer essa transição. E garantir também que é a melhor opção ganha-ganha, porque também a empilhadeira elétrica, embora o investimento inicial possa ser maior, a médio prazo ela se paga totalmente. Ela tem menos manutenção, ela tem menos a troca de bateria, por exemplo, né? Ou seja, não tem que ir lá encher o gás, então ele tem mais produtividade. Então realmente é algo que é ganha-ganha. Que legal. Para encerrar esse assunto, porque é muito importante, nós aqui no grupo também temos compensação de carbono e a gente olha para o Pantanal nas suas queimadas anuais. Esse ano esperamos que tenha um cenário um pouco mais favorável. A gente percebe que esses lugares em que trabalham com compensação de carbono, com manutenções periódicas, tem, parece que, uma inteligência corporativa maior.
São lugares em que não tem incêndio florestal, em que o terreno é mantido com qualidade. A economia circular trabalha para pequenos negócios. No nosso caso, são 48 famílias também no interior de Mato Grosso, na reserva Teles Pires, e a gente percebe que é um modelo perfeitamente copiável, porque o cara é motivado a investir em segurança, em prevenção do solo, em prevenção sobre o incêndio florestal, manter gente no controle, tem diversidade de trabalhadores, então assim, é um modelo que de fato é humanizado, é rico e a gente pode de fato se espelhar nisso e esperar que o nosso Pantanal se inspire e pare de ter incêndio florestal e comece a pensar dessa forma. Que legal. Excelente. Siga. Eu queria trazer a questão da cultura organizacional, sabe? Ainda mais quando você falou de felicidade, né? E eu sou psicóloga, tenho o olhar da psicologia positiva aí, que tem, né, Martin Seligman, enfim. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que é a cultura da empresa de vocês? E a gente sabe que pessoas hoje é um desafio, contratar, desenvolver, reter, né? Como é que vocês estão lidando com isso nas empresas de vocês? Quais são as boas práticas? Olha, a gente sempre teve um olhar muito especial com relação a pessoas, porque o segredo do sucesso de todo e qualquer negócio é o time, né? Então, é muito importante que você desenvolva culturas que vão ir de encontro aos valores que a empresa preza, né? Então, para isso existe diversas instituições que fazem, por exemplo, certificações, e a jornada de certificação, normalmente, é onde você tem a oportunidade para estar fazendo esse entrosamento entre as equipes, né? Onde você vai estar fazendo uma reanálise dos seus processos, dos seus procedimentos, das pessoas que estão fazendo a aplicação de cada um deles, né? No caso, por exemplo, da OS Solar, que é uma empresa mais focada em projetos e operação e manutenção, ela tem uma pegada mais de engenharia. A gente fez certificação ISO 9001 para produtos, processos e procedimentos, e também a certificação da AB Solar, que é uma organização sem fins lucrativos a nível nacional, que trata sobre o setor de energia solar. Então, a gente fez o AAA deles para operação, instalação e manutenção de projetos de geração fotovoltaica, né? Então, durante toda essa jornada, a gente tem a oportunidade de desenvolver líderes. Por exemplo, a nossa líder hoje de qualidade é uma mulher. Nossa diretora financeira é uma mulher. Então, a gente vai achando dentro do perfil, né, de cada pessoa, onde ela se enquadra melhor dentro das atividades que são necessárias para que a empresa progrida. No caso da Enersim, por exemplo, onde ela já tem mais uma pegada de marketplace de energia, né, a gente tem um olhar para dentro, que é, por exemplo, a gente foi a primeira empresa de gestão de energia no mundo a ter certificação ISO 50001, que é Energy Management, né, que é a gestão de energia. Então, também foi uma outra grande oportunidade, junto com a nossa certificação de ESG, de LGPD, né, de estar desenvolvendo essa cultura. Então, mais uma vez, de encontro com o princípio da empresa, né, onde essa questão que foi levantada, por exemplo, de árvores, a nossa energia já vem de fonte renovável. Grande maioria hoje de solar fotovoltaica, mas também tem hidrelétrica, tem biomassa de resto de madeira, do setor madeireiro. Então, o que antes era um problema, por exemplo, o pó de serra. O pó de serra é um problema ambiental, porque você não tem muito o que fazer com ele, né? Diferente do cavaco, por exemplo, que você consegue usar em várias outras indústrias, o pó de serra não. Então, a gente tinha uma termoelétrica em Coniza, que queimava dentro do perfil de queima para geração de energia, 40% era o pó da serra. Então, o que antes era um problema vira um insumo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, não sei se você lembra, uns anos atrás teve um incêndio grande em Marcelândia, foi porque esse pó de serra foi se acumulando ali durante muitos anos, é um polo muito forte madeireiro, e chegou uma hora que você teve um incêndio que queimou mais de 100 casas na região. Então, você trazer uma solução de queimar um lixo, por exemplo, e transformar esse lixo em energia, né? E essa energia em benefício para o cliente na outra ponta, e também essa visão para dentro, nós temos também a visão para fora, que a gente possibilita hoje que, além do associado, que é a pessoa que vem lá gerar sua própria energia e ter o benefício, a gente tem outra figura que é o afiliado, que daí, através dessa rede de afiliados, hoje a gente conseguiu expandir para 11 estados no Brasil e trazer essa mesma oportunidade que a gente faz no Mato Grosso, que nasceu aqui, né? A Enersim é cuiabana, mato-grossense. Quantos anos a Enersim? A Enersim, ela é mais nova de um grupo de empresas, mas a Enersim nasceu em 2021, então ela é muito nova. A gente já conseguiu, em poucos anos, estar aí com
120 megas de potência instalada, espalhada em mais de 20 projetos no Mato Grosso, norte a sul, leste a oeste. Acho que 30% da energia solar do Mato Grosso vem de vocês. Isso, hoje 35% do market share desse modelo de compartilhada, né? Que é um pedaço do modelo, porque hoje a grande maioria dos projetos solares é para o consumidor que gera na própria casa. Perfeito. Que a gente chama de junto à carga. Né? Então, na modalidade junto à carga, está mais de 80% de toda a instalação fotovoltaica do Mato Grosso. A gente é o 5º estado em potência instalada no Brasil, a gente tem 2,5 GB. E só que, se a gente analisa a potência instalada contra o tamanho do mercado, aí a gente é o primeiro estado em potência instalada longe. Hoje, mais de 30% da energia do Mato Grosso já é de fonte de geração distribuída. Solar fotovoltaica tem 95% dessa origem daí. Bacana. Que legal. Que legal. E você, Lauro, me conta um pouquinho da cultura da empresa e do seu papel também, porque você falou que você também olha aí para desenvolvimento, não é? Sim, sem dúvida. Não dá para falar em cultura sem falar em pessoas, né? Porque, como o Thiago estava falando, né? O foco tem que ser pessoas mesmo. A gente tem que valorizar e dar também, você que é psicóloga, você vai entender o que eu falo, a segurança psicológica, né? De a gente incentivar a pessoa a trabalhar segura. Se ele tiver uma falha, que ele aprenda com essa falha e não seja punido por aquela falha. Que ele tenha uma ideia, que todos escutem e trabalhem junto com ele para dar valor àquela ideia. A gente tem até um programa de valorização das ideias. Então, essa cultura, o que eu falo, é dar esse ambiente propício para desenvolvimento, né? Então, a gente está falando de escuta ativa, empática, consciência, né, entre discurso e prática. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. E que eles sintam isso de verdade, né? Que realmente eles estão sendo acolhidos e que o ambiente aqui é propício para o desenvolvimento e o crescimento. A gente vê um crescimento enorme aqui na empresa no Brasil e muito por essa parte de ver a liderança e as pessoas também se sentirem parte desse resultado, né? Então, a gente está falando de participação nos lucros e coisas simples, de dar um café da manhã quando eles chegam, dar o almoço, dar uma fruta à tarde, de manhã também. Então, dar esse sentimento que eles estão realmente em casa, numa família. E a empresa, a Yunhai, por mais que seja uma empresa multinacional em 42 países, que fatura 5 bilhões no mundo, continua com a família sendo parte das decisões. Então, a gente fala que é uma empresa multinacional, mas com o espírito familiar, né? E com esse acolhimento familiar, se eu posso falar assim, né? Então, e falando na liderança, a liderança foi o nosso primeiro ponto quando a gente foi buscar o capitalismo consciente, né? Quero contar de forma bem rápida para não estender, mas assim, o Viggo, que é o nosso vice-presidente, ele falou, eu preciso trabalhar algo para deixar essa liderança melhor ainda do que é, né? O que a gente pode fazer, de que programa nós podemos fazer para dar mais conhecimento para essa liderança, que eles possam se desenvolver melhor. E aí a gente chegou em alguns livros que a gente poderia trabalhar, e o livro escolhido foi o Capitalismo Consciente, e a gente começou a trabalhar todo o propósito e todas as ações do capitalismo consciente. Então, a gente realmente vive isso. Quando a gente fala de plantar árvore, de ajudar a PAI através do nosso e-commerce, e até fazer um onboarding com todas as pessoas que entram na empresa, que façam a integração, elas passam pela Copaíba. Então, eles se sentem realmente parte das nossas campanhas, de nossas ações. Então, eu acredito que é através dessa forma que a gente consegue enraizar essa cultura realmente, e o nosso propósito em cada um deles, e que seja vivido esse propósito, que é o mais importante. Que é um desafio, né? Só para reforçar, você falou da segurança psicológica, ficar a dica aí de um livro para quem está nos ouvindo, que é Organizações Sem Medo, né? Que é da Amy, que começou esse conceito de segurança psicológica no mundo, uma professora de Harvard e tudo mais, e ela começa com um estudo para ver como é que a gente cria times de alta performance.
Olha que legal. E aí ela vai descobrindo aí na pesquisa dela, né, os elementos para isso. E dos livros do capitalismo consciente, o que eu mais gosto é Empresas que Curam, que ele vai contando vários cases de empresas que têm esse olhar de propósito, de cultura, de liderança consciente, de orientação para stakeholders. Então é um livro que vai contando cases mesmo, né? O que funcionou, o que não funcionou de várias empresas pelo mundo. Então, 2 livros legais, até para quem está ouvindo a gente, para trabalhar com liderança, que eu acho que para o mundo de hoje, para a sociedade, né, da maneira como tem evoluído, se os líderes da organização não estiverem preparados, a gente não consegue nem atrair e nem reter pessoas, né? Então, acho que é importante a gente olhar para a liderança consciente aí. E a percepção é que a gente está falando de stakeholders, né? É falar de todo mundo, né? Então, isso eu quero pegar esse gancho para perguntar para vocês. A gente fala com clientes, colaboradores, investidores e com a comunidade, com o mercado num todo. Como vocês ouvem e incorporam o feedback desses diversos públicos nas empresas de vocês? Porque a impressão que eu tenho é que não tem como, nos 2 cases aqui apresentados, tocar uma jornada dessa sem falar com todo mundo, né? Sim. A gente tem que estar sempre muito atento, né? Ouvido bem aberto para poder saber quais são as demandas mais importantes que aparecem dentro do nosso segmento. Deixa eu dar um exemplo de um projeto que a gente fez junto com o Sindenergia, que é o Sindicato das Indústrias de Geração de Energia Elétrica aqui do Mato Grosso, através do IFMT, que é a antiga ETF, né? Onde eles conseguiram uma verba no Ministério da Educação para trazer um curso de formação de instaladoras de energia fotovoltaica. Porque como é uma tecnologia muito nova e cresceu muito rápido, o mercado era desprovido até da mão de obra capacitada para poder continuar ampliando, né? Só que eles não tinham recurso, por exemplo, para poder fazer o laboratório, né? Que era comprar um pouco de partes de geradores, né? E deixar disponível para os alunos para poder fazer o laboratório onde eles iam na prática ali montar e desenvolver os seus geradores. Através do Sindenergia, entre os associados, fizemos uma vaquinha, né? Conseguimos na época R$200 mil e a gente doou esses 3 laboratórios para Cuiabá, Pontes Lacerda e Sinop. Então, eles conseguiram desenvolver esses laboratórios e aí hoje já são mais de 1.000 alunos que passaram por esses cursos. Olha e que eles saem do curso já com um local de trabalho direto. Então, você está aí ajudando de maneira integrativa, né? Tanto a sociedade, porque você vai trazer pessoas mais capacitadas, então geradores que vão gerar mais energia e gerando um emprego e renda também, né? E a gente hoje está fazendo um programa junto com a L, que chama Força Jovem. Então, esse programa, ele visa que as pessoas que estão aí nos últimos semestres de formação, seja no técnico ou na faculdade, e vão entrar no mercado de trabalho, às vezes, muito crua, né? Que elas possam ter uma oportunidade de entrar dentro dos nossos quadros, né? Através de uma capacitação que a gente ajuda eles nesses últimos semestres, porque eles entram com um pouco mais de expertise, né? Então, vão saber mais de inteligência artificial, vão saber mais de energia, vão saber mais desse mercado nosso e a gente é uma porta de entrada para eles. Então, são mais de 2.000 jovens que hoje estão passando por esse programa, né, de capacitação e têm a chance de entrar no mercado de trabalho um pouco mais qualificado, vamos dizer assim. Ou seja, se não tem a mão de obra pronta, que a gente também prepare-as, né? Exatamente. A gente formar, né? Que num país com tanta desigualdade, até de acesso à educação, se a gente não formar pessoas, a gente de fato não tem uma diversidade na empresa, né? Exatamente. E não adianta ficar reclamando, né? Não vai resolver. É isso. Contigo, Excelente. Lauro. Então, falando nessa preparação, né, só fazendo um adendo também, a gente tem um processo também, um projeto aqui de Jovem Aprendiz, que é incrível, eu acho que é um dos projetos que mais me deixa feliz aqui, porque você vê um jovem aprendiz evoluindo, uma pessoa que não tinha nem noção do que era, né, um trabalho numa empresa, numa instituição, e eles se desenvolverem tanto. Nós temos um grande programa de estagiários, às vezes a gente até brincava, acho que tem tanto estagiário aqui, mais do que funcionário, mas esses estagiários, porque como a gente cresce muito, a gente tem que preparar essa base realmente para ocupar esses postos, né? Então tem uma grande também programa para os estagiários e no Capitalismo Consciente a gente tem um programa de formação incrível
para essas pessoas, né? E a gente está começando agora também com esse projeto de utilizar o capitalismo consciente com eles e que a gente tem certeza que vai ser mais inspirador, a gente vai ter muito mais retorno positivo para eles em primeiro lugar e depois para a gente, com certeza. Mas assim, olhando o feedback, né, dos clientes, nós temos pesquisas os NPS da vida, né, de entender, de escutar esses clientes e ver onde que a gente pode trabalhar diferente. E o que é legal é não só para os clientes, você está falando com a diretoria, com a gestão, não. A gente também quer ouvir quem opera o equipamento, o operador de empilhadeira. E escutando também, olhando para o dia a dia deles, nós fizemos uma nova campanha, que é, em várias operações você vê muito a empilhadeira manual, que é aquela que ele tem que bombar para tirar o pallet do chão, e depois com a força do corpo dele ele tem que movimentar esse pallet. A gente vendo isso falou, eu acredito que isso faz um impacto na vida deles, né? Eles devem sentir dores, né? A gente fez um estudo com o ergônomo, foi provado que realmente o impacto é no corpo inteiro desse operador. Então, o que a gente faz para tentar inspirar também esses gestores a mudar essa forma de atuar? A gente doa, sem nenhum custo, uma transpaleteira elétrica, que faz a mesma coisa, só que sem nenhum esforço, com o dedo. Ele eleva e translada o pallet. E com isso, a gente depois colhe o depoimento desses operadores. Tem alguns que choram, de verdade, falam, isso mudou minha vida. Eu consigo voltar para casa e brincar com meus filhos. Sem dor. Então, sem dor. Então, eu falo, poxa, você quer fazer quais ações que vocês fazem? Às vezes é uma coisa tão simples e que o impacto é tão gratificante e o investimento não é tão alto, né? E às vezes tem até sem investimento, né? Às vezes o que a gente fala do voluntariado, ir lá ajudar, você não precisa dar dinheiro, você pode trabalhar lá 1 dia, 2 dias. Até a gente tem um programa também interno aqui que algumas pontes a gente doa, né? Para as pessoas, né? Para não trabalhar, uma ponte de feriado. E a gente pede que esses dias eles utilizam de alguma forma em voluntariado também, né? E depois só nos contem. A gente pode dar às organizações que a gente acha que, se eles não tiverem nenhuma, né? Eles têm algumas que a gente conhece, ou eles mesmos vão buscar a deles. Então é isso, é escutar e atuar. Eu acredito que o mais importante desse feedback é você fazer algo palpável e que eles consigam dar um retorno para você e falar, legal, mudou, poxa, isso aqui podia ser diferente. Então a gente tem um programa para clientes, para colaboradores, investidores também, né, os acionistas, a gente fala, capitalismo consciente, se você está pensando no acionista, sem capital a gente não faz nada, né? A gente não pode doar, a gente não pode fazer os programas que o Thiago também faz sem capital. A gente precisa ter esse lucro para poder dividir para todos, né? E deixar algo positivo. Então, o capitalismo, pessoal, não é nada, não é o capeta. Tem gente que fala, o capitalismo, não. Todos nós somos capitalistas. Quem trabalha é capitalista. Quem precisa de um dinheiro para comprar algo no mercadinho da esquina é capitalista. O pequeno investidor, o pequeno, como que se fala? Que tem o seu próprio negócio, né? Que empreendedor. Realmente, empreendedor, essa palavra que me fugiu. O pequeno empreendedor que vende doce na esquina é capitalista. Mais do que muita gente. Então, assim, não tenha medo da palavra capitalismo. Capitalismo é simplesmente essa troca, né? Através de monetária, para você ter algo melhor para você, para sua família e para o meio ambiente, para a sociedade, né? A gente precisa desse capital para poder fazer esse bem que a gente quer tanto fazer. Legal, Lauro. O capitalismo consciente acredita que, de certa forma, também, para essa implementação, para essa mudança e transformação dessa sociedade um pouco igualitária, depende muito que os líderes, né, se posicionem. Então, eu percebo nas duas marcas que a coisa vem um pouco de cima para baixo, mas de uma maneira muito horizontalizada, de trazer uma cultura para a manutenção de um negócio, porque se não for assim não acontece, porque normalmente os colaboradores de uma empresa têm sempre a visão de que quando se parte para uma ação sustentável é porque a empresa está tentando economizar. O exemplo clássico dos copinhos plásticos, o copo biodegradável é muito mais caro do que
Nós tivemos essa experiência aqui, quando foi Todo trocar. mundo tem a sua própria caneca. Exatamente. E parece que a gente quer economizar, e não é bem assim, a gente quer o melhor planeta, né? Mas parabéns pela iniciativa de vocês. E é ganha-ganha, né? Sim. O economizar, ensinar também as pessoas a economizar também é bom, Sim. né? Quer dizer, a gente está pensando nos recursos aí a curto, médio, longo prazo para o planeta. Então, eu acho que é como trazer uma mentalidade diferente para as pessoas, né? O capitalismo consciente, que eu tenha consciência do que eu estou impactando no mundo, tanto individualmente quanto enquanto empresa, né? É muito importante aquilo que você crê, né? Porque o que você crê molda como você pensa. E como você pensa, molda como você age. Como você age, molda o efeito que você tem nesse tempo, né? Então, a gente ter essa cultura de que o capitalismo ele é social também, porque se você não tiver lucro, você vai dividir o quê? Pobreza. Né? Então, o lucro ele é necessário para que haja prosperidade de maneira ampla e que atinja todos dentro de uma sociedade. Né? Então, a gente tem sempre esse olhar para poder andar naquela fio de navalha, né? Entre o quanto você está gerando de lucro e o quanto você está gerando de valor dentro do negócio que você está atuando. Né? Eu acho que assim, não há dúvida quando você está agregando muito valor. Né? Então, quando você traz uma mudança real nas vidas das pessoas, aquilo que você está cobrando não é preço, é valor. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente consegue trazer que uma família tenha, por exemplo, um 14º na vida dela, né? Na vida do ano dela, apenas por ser cliente nosso. Economizando. Então, é uma honra muito grande para todos nós que fazemos parte do nosso grupo poder trazer isso para a vida das pessoas. Legal, forte. E liderança consciente? Liderança consciente é um dos pilares, né, do capitalismo consciente. Eu queria que vocês contassem para a gente, no caminhar da liderança de vocês, o que vocês acham que vocês estão acertando como líderes, o que vocês ainda têm como desafios na liderança de vocês? Vamos conversar com o Lauro agora? Vamos. Inverter a ordem. Agora eu pergunto para vocês. Caminhar da liderança. Legal. Eu acredito que dentro da parte de acertar, né, eu falei da escuta, né, essa escuta ativa e empática, né, de você valorizar boas ideias. A gente, como eu falei, tem um programa de valorizar. Eu acredito que isso gera, né, o pertencimento também. A consistência entre o discurso e a prática, que eu também já falei, isso é fundamental. As decisões que são tomadas voltada ao propósito. O propósito não é só, que eu falei a frase bonita, tudo que a gente faz tem que ser pensando nesse propósito. Então, não é só olhar número, é você ver o que há por trás dessa ação que vai gerar um propósito maior, né? Também a gente fala de ter humildade para aprender. Eu falo que, poxa, quando a gente está num momento como esse, com certeza a gente está aprendendo muito mais com vocês, né? Eu estou aprendendo muito mais com vocês. Então, essa humildade para saber que eu posso aprender cada dia e eu posso aprender com todos. Qualquer pessoa tem uma habilidade enorme para te ensinar. Dos mais simples aos experts da vida, né? Então, essa humildade também. Fomentar o desenvolvimento das pessoas, trabalhar esse crescimento. Eu sou responsável pelo treinamento, a gente dá um treinamento muito forte para essas pessoas, né? Um técnico, antes de sair para a rua, ele tem que ficar pelo menos 3 semanas em treinamento, né? Então é bastante, né? Então dar essa segurança, porque uma pessoa que é bem treinada, ela tem segurança em fazer o que ela faz e se sente mais feliz também em fazer aquilo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo o correto. E isso traz um bem-estar para ele também, né? A gente fala de clareza em comunicação, transparência, uma comunicação honesta, né? Sempre que está acontecendo na empresa, qualquer pressão externa, porque a gente, por ser uma multinacional, às vezes tem algumas coisas externas, a gente sempre divide e explica o porquê. E eu acho que tem bastante coisa boa, mas também tem muita coisa para melhorar, né? A comunicação é um grande desafio, né? Acho que para todos é muito difícil. Como que é a forma correta de comunicar? É pelo WhatsApp, é pelo e-mail, é falando. Então, a gente está encontrando...
gente está tentando encontrar essa fórmula, né? Eu acredito que a gente está aprendendo, mas ainda tem que melhorar muito nessa questão de comunicação. E nesse engajamento, não pelas ações, mas o que eu posso, até por isso que tem a campanha de melhores ideias, né? O que eu posso perguntar para eles, que eles podem trazer algo muito inovador, que pode ser... Às vezes ele fala, mas isso é muito simples, não vou nem falar. Que a simplicidade é incrível e que ele tem a noção que o impacto que ele está nessa ideia gera um bem coletivo e um retorno coletivo, né? Então, posso ter mais lucro, mais para dividir, maior PLR, etc. Então, a gente está nesse momento. Estamos trabalhando para que essas boas ideias venham, que eles se sintam também parte do negócio. Não é só reparar a empilhadeira. Onde que eu posso desenvolver um novo cliente, né? E assim por diante. É esse pertencimento e o que ele pode fazer de melhor para o nosso negócio também. Excelente. Como fomentar isso, né? Esse ambiente de pertencimento. Excelente. E você, Thiago? Eu acho que, assim, é o meu desafio diário, e aí liderança de modo amplo, né? Eu acho que o desafio de todo líder é ouvir, né? Ouvir mais do que falar. Deus já deu 2 ouvidos e 1 boca para isso, né? A gente ouvir mais do que fala, né? Então, a inovação é uma parte, eu acho que no mundo atual, onde você tem inteligência artificial, né, e tudo mudando muito rápido, você tem que estar atento para você poder tomar as decisões no caminho e na hora correta, né? No caminho correto e na hora correta. Eu gosto de citar um exemplo, né, que uma vez os astronautas estavam com um problema porque a caneta, na gravidade, na microgravidade, ela tem um problema, porque a tinta não desce, né? A nossa caneta esferográfica, ela funciona porque você tem um peso e a tinta desce. Aí eles estavam desenvolvendo uma super caneta com uma bombinha interna que gerava uma pressão, não sei o quê. Aí veio o russo e falou, lápis. Leva o lápis. Como é o propósito? É escrever, né? Então, você entendeu? Então, propósito, ou então tinha um outro cara lá que tinha um problema numa linha de produção que a embalagem, às vezes, vinha sem o produto. Às vezes deu algum problema ali e passava a embalagem vazia. Aí também o cara que desenvolveu uma super balança, não sei o quê, para pesar na linha e aí fazer o expurgo, um braço mecânico para tirar a embalagem vazia, não sei o quê. Aí tinha uma fábrica lá que performava e não tinha esse problema. Aí o gerente foi lá ver como que o cara tinha, né, solucionado aquele problema sem fazer um investimento bilionário numa super balança, com braço mecânico e tudo mais. O Zé, né, foi lá e botou um ventilador do lado da linha de montagem. A hora que a embalagem passava vazia, ela voava. Pronto. A vazia voava. Então, acho que a função do líder é justamente essa, estar atento, né, de ouvidos abertos e olhando para dentro, para fora da empresa, se enxergando tanto como que a tua equipe pode compartilhar ideias, né, para ir nesse caminho da inovação, e também o mercado. Muitas vezes o mercado vai te orientar. Você está com uma ideia de fazer essa campanha, desenvolver esse produto, só que o mercado não quer. O mercado quer o produto B. Então, se você não estiver ouvindo, você vai gastar recursos, você vai gastar tempo e não vai atingir o objetivo maior, que é realizar o propósito lá da tua empresa. Excelente. Nosso tempo está acabando, Cícero. Eu estou ainda cutucando com uma coisa, que é falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Ah, legal. A gente pode estar dentro de um grupo de comunicação, tentando ter mais diversidade no vídeo. Tem essa loira bonita aqui, tem esse tiozinho aqui. Então, a gente está buscando pessoas pretas, pessoas diferentes, esse público LGPD. Então, no negócio de vocês, são negócios mais sisudos, que eu digo do ponto de vista de negócio. Diversidade, equidade, inclusão. É um tema no dia a dia. Como vocês conduzem isso? A gente trata com muita naturalidade, né? Isso é uma coisa natural, hoje permeia a sociedade, porque não permearia também os nossos negócios, né? Eu diria que hoje a gente tem de A a Z dentro da empresa, né? Em cargos de liderança também, né? Meu chefe de planejamento hoje é um amigo de longa data, trabalha comigo há mais de 10 anos, mas eu posso falar para ele que é um negão. É um negão de uns 1,90 m, parrudo, que está comigo, é o Julião, um abraço para você, que está comigo há mais de 10 anos. Então, a gente não vê cor, sexo, não vê isso. O que a gente vê? A gente vê o que a pessoa tem dentro dela. Eu acho que é o que importa, né? A gente olhar para o coração e enxergar o que ela pode trazer para o convívio social e também para o nosso convívio empresarial. Eu acho que se a gente tiver esse foco, o que está do lado de fora importa menos. Perfeito.
E você, Laura? Perfeito, Thiago. Eu faço das minhas palavras a sua. Eu adorei essa sua colocação, porque é justamente o que a gente fala, né? Não tem que... A gente tem que dar oportunidade. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E tem que ser natural. Não tem que, né? Ok, temos que abrir mais as portas porque as pessoas se sintam confortáveis de todos os tipos de raça, cor, sexo, opção e entre na empresa, mas tem que ser algo bem tranquilo e natural, né? A gente não tem que fazer um grande esforço para isso, a gente tem que só abrir as portas, que nem eu estou falando, né? Também não adianta falar, eu estou fazendo de tudo e não estou fazendo nada. Não, mas tem que ser algo bem natural e que vai acontecer, porque a gente vê esse movimento muito mais divulgado e isso é bom, né? Ou seja, todo mundo falar disso já é também muito bom. E a gente tem algumas, eu tenho um percentual de mulheres, tem isso. Mas eu acredito que tem que ser uma coisa mais natural. Porque também, se você for trabalhar só no número, também não está sendo, né? Eu acho que é forçado, na verdade. Então a gente tem que dar a oportunidade, mas que seja algo muito natural mesmo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os líderes que estão nos ouvindo, para os profissionais, que vocês... principalmente para aquelas pessoas que querem trilhar um caminho aí numa liderança mais consciente ou ações, né, de sustentabilidade dentro das empresas. O que vocês poderiam deixar de mensagem? Olha, a mensagem que eu posso deixar é: estejam atentos, né? O mundo está numa mudança frenética, né? O nosso negócio, como eu falo, a Enersim tem 3 anos. E hoje a gente é um bebê que já tem 35% do market share da energia compartilhada do Mato Grosso. Então, talvez pessoas que já estavam trilhando o caminho da energia, se tivessem olhado para esse negócio um tempo atrás, estariam fazendo isso que a gente está fazendo hoje, né? Então, assim, é muito dinâmico o mercado, de ampla natureza, né? Então, acredito que a gente tem que sempre estar buscando, e hoje a sociedade dá muito valor para essas ações, né, de ESG. Acho que o ESG não é uma tendência, não é algo que é você tirar um certificado botado lá de fora da tua empresa, não. É cultura. Isso veio para ficar. Isso não volta para trás. Ótimo. Você entendeu? Eu acho que tem 3 Cs para esse negócio. O empresário está na cadeia ou por coragem, ou por cultura consciente, ou por constrangimento. Que não seja por constrangimento. Que seja por cultura, né? Que seja por cultura e propósito. Legal. Lauro, E você, Lauro? Então, eu acredito realmente que, e por isso que está no propósito, né, inspirar pessoas. Eu acredito que esse é o nosso grande propósito aqui, né, ou senão nossa grande missão, né. A empresa tem um papel fundamental na sociedade. A gente não tem que esperar o governo fazer algo, ou eu, Lauro, não tenho que esperar alguém fazer para eu fazer também. O pouco que você fizer vai gerar um impacto enorme na pessoa que está ao seu lado, na sociedade. Então, por isso que eu acredito realmente nas empresas que curam. Porque se cada empresa ajudar o governo, né? Porque ele sozinho, por qualquer coisa, pela corrupção, não vem ao caso, não consegue fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. Que seja pequena, mas que seja consistente e contínua. Então, e para os jovens eu falo, não pensa só nas habilidades, nos conhecimentos técnicos, pense mais na sua ação para o próximo, no seu propósito, né? O que eu posso fazer hoje que vai deixar alguém ao meu lado melhor? Se você pensar nisso, você vai ter uma carreira linda. Então, lidere pelo exemplo, walk the talk, que se fala, né? Eu falo e eu faço. Eu acho que o maior exemplo é quando você tem filho, né? Ele fala, pai, mas você está falando isso, mas você não faz? Eu estou vendo, né? Isso cai na sua cara direto. Então, realmente, lidere pelo exemplo, siga o seu porquê, o seu propósito, apoie as pessoas, seja humilde. Humildade sempre cai bem.
E é uma evolução constante, né? Exatamente. Estamos juntos aqui para isso, para esse crescimento, para a gente se olhar. Eu falo muito do autoconhecimento, quanto é importante a gente se perceber, porque para ter consciência você precisa se conhecer, né? Qual é a minha tendência de comportamento, quais são as minhas crenças, de que maneira que elas impactam na minha liderança. Então, os líderes têm que olhar para si. E se não perceber, ouvir o feedback, que às vezes vem do filho. Nem sempre um liderado vai ter essa coragem de vir te dar um feedback. Sim. Que bom se ele tiver, né? Que bom, porque daí já é um ambiente favorável aí. Mas se não tiver, presta atenção nas pessoas da sua casa, né? Que te dão o feedback o tempo inteiro. Estamos chegando Graciele, só para complementar, Graciele Cícero, e o que está escrito na camisa de você, né? Sejam agentes de transformação. E de aumento de impacto. Todo mundo, em pequenas ações, pode ser um agente. Então, transforme-se, seja um agente que, com certeza, quando você dá, o que você recebe é muito maior. É isso. Eu acho que a nossa escolha hoje não podia ter sido melhor, né? Foi ótimo. A gente falou aqui com 2 marcas, com 2 líderes que têm uma visão consciente e realista, tem uma comunicação transparente. O aprendizado aqui foi desde como liderar empresas conscientes, de como transformar isso em inteligência corporativa, como ter lucro pensando mais que o lucro, como envolver a comunidade, como ter um olhar de diversidade, equidade e inclusão. Então, quero agradecer ao Thiago, ao Lauro, a minha parceira Graciele, continuando essa jornada. Nosso podcast de maio, eu diria que não quero aqui classificar da categorias, mas foi um dos melhores até agora. Nós conseguimos, inclusive, cumprir o roteiro inteiro. Que coisa bacana, né? Estamos evoluindo. Glória. Então, espero novamente vocês em junho aqui no nosso podcast Consciente. E esse podcast vai para o ar no Primeira Página, nossas redes sociais, ele vai ser desmembrado em vários pedacinhos também. Então, aproveitem cada pedaço desse podcast, que ele foi muito interessante. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Graciele. Obrigado, Cícero. Obrigado, Lauro, pelo tempo de qualidade que a gente passou aqui. É sempre uma grande honra estar trazendo um pouco do nosso negócio para a sociedade. Muito obrigado também a vocês. Obrigado, Thiago. Aprendemos muito com empresas como vocês e é um prazer estar com vocês. Obrigada. A nossa meta agora é convidar o Thiago para se associar ao Capitalismo Consciente. Essa é uma próxima etapa de conversa. Bora, Thiago. Conte comigo. Bora fazer parte. Pronto. Ai, ó. E de qualquer maneira, o movimento Tem tudo a Consciente ver. está pronto para a sua empresa, para levar muita coisa de maneira gratuita, com apoio, informação, principalmente para as empresas que vocês se relacionam, para a gente levar formas de implementação, cultura consciente, formar líderes conscientes. Então, é uma jornada voluntária e feliz. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, ouvinte. Muito Obrigado, obrigada. pessoal.